Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Oráculo de Lua Cheia. Dessa vez estamos com uma lua cheia no signo de Áries. Você pode saber mais sobre isso lá no vídeo Bússola Lunar, tá? O link vai estar aqui na descrição se você quiser saber como acompanhar as fases dessa lunação, tá bom? Depois desse vídeo você dá uma olhada lá. E na lua cheia a gente tem o nosso momento de oráculo. Então aqui a gente vai conversar com os oráculos. Pega aqui o que for para você. Deixa eu me apresentar. Se você é novo por aqui, eu sou a Rebeca, sou terapeuta, mentora. Aqui no canal a gente fala sobre os ciclos lunares como um método de melhoria contínua. E aí toda semana, a cada troca de lua, a gente tem um vídeo especial, né? Cada um com uma temática ali alinhada com a fase lunar, né? E aí na lua cheia a gente fala com os oráculos, né? A gente fala aqui sobre a mensagem que vier, tá? E como é que a gente começa esse vídeo? A gente começa esse vídeo parando um pouquinho, respirando fundo, se conectando com essa sabedoria interior, com a espiritualidade que nos orienta de forma amorosa, que por meio da sincronicidade conversa com a gente, nos aponta reflexões e caminhos, facilitando então a nossa jornada aqui na Terra. Antes de assistir esse vídeo, se conecte com o seu coração, porque nele moram todas as respostas. E pode ser que esse vídeo te aponte sim numa direção e você vai sentir aí se essa mensagem for para você, tá bom? Você pode escolher aqui se conectar com as 3 mensagens se você quiser, fica à vontade, tá? Mas a gente tem aqui hoje esse cristal, né? Esse coraçãozinho de cristal. A gente tem São Miguel Arcanjo aqui. E a gente tem, esqueci o nome da pedra, mas é a pedra de São Miguel Arcanjo também, tá? Não é citrino. Ai, gente, esqueci, tá? Mas essa pedra azul que é a pedra também de São Miguel Arcanjo, tá? Então, respira fundo, pausa o vídeo se precisar. E a gente vai começar com as leituras aqui. Lembrando que tudo, a maneira como eu vou ler, o que vai acontecer, o jeito que vai ser, eu sou só um canal neste momento, tá bom? Vai vir o tema que tiver que vir. Eu vou falar o que tiver que falar e eu vou tirar os oráculos que eu tiver que tirar. Combinado assim? Aqui é só para deixar fluir, tá? Um beijo, vamos nos falando então nas leituras. Oizinho, grupo 1, tudo bem? Vamos lá? Ai, vem cá, você já deixou seu like aqui? Por favor, deixa, tá? Te agradeço. Se você não viu a introdução, só respira fundo e recebe a mensagem que for para você. As respostas estão sempre no seu coração. E eu solicito ao Criador que eu seja um canal aqui nesse momento. Um canal que traga uma mensagem que de fato edifique a vida de quem está ouvindo. Está feito, gratidão. Vamos começar aqui com o tema da leitura de vocês. Peguei o oráculo de Delfos aqui para definir aqui uma direção, um tema para quem escolheu essa pedra, né, esse cristal. A melancolia. Vamos ver o que o tarô vai falar sobre isso. Eremita. Nossa, muito, né? Não precisa ser uma introspecção melancólica, tá? Vamos falar sobre isso. Rainha de Espadas. Olha só. E o Imperador.
Ai, deixa eu me ajeitar aqui nessa mesa, né? Peraí. Muito bem. Fundo do deck, 10 de ouros, tá? Queridos, então, do grupo 1, a gente vai começar falando sobre os tempos de introspecção. E vocês já repararam, né, que o mundo não aceita muito, né, os momentos de introspecção, assim. Às vezes você quer ficar mais na sua e às vezes você tá passando por um processo interno mesmo, que é o que tá acontecendo aqui claramente, né, com essa carta do eremita. Às vezes a gente só precisa olhar para dentro. E seria tão bom se as pessoas parassem mais para fazer isso, sabe? Elas conseguiriam construir coisas mais sólidas se elas fizessem isso. A gente está num mundo que fica exigindo comunicação e exposição o tempo inteiro, né? As pessoas não silenciam. E, gente, assim, não tem como você escutar a sua voz interior, não tem como você acessar a sua sabedoria interna se você não silenciar, entendeu? Não tem como. Não tem como você achar que você vai acessar a sua intuição, a sua sabedoria, a sua clarividência rolando tela de celular. Não vai. Não vai. Existe uma grande diferença entre distração e conexão. Né? Porque tem gente que fica achando que está recebendo sinais, sei lá, no feed, entende? Deixa eu te contar uma coisa, o nome daquilo ali é algoritmo. Tá? Quando você curte alguma coisa, vão aparecer várias coisas parecidas com aquela coisa. Aí você tá achando que é a confirmação de Deus. Não, assim, às vezes vai, mas assim, vamos racionalizar aqui, né? O nome é algoritmo, tá? Inclusive um instrumento utilizado para viciar todos nós, tá? Por que eu tô falando sobre isso, né? Eu não sei se você ou se outras pessoas estão confundindo um momento de introspecção com um momento de tristeza, de melancolia. Então, assim, às vezes você só quer ficar sozinho, né? E aí as pessoas já começam ai, mas fulano tá estranho, mas não sei o quê. Só que assim, você tá precisando de um tempo sozinho, tá precisando de repente se organizar internamente, né? Esse espaço de organização interna é tão poderoso, e eu tô falando sobre poder porque, assim, a gente tá falando sobre poder, tá? Então, assim, sobre poder, né? Aqui, quem tá aqui, o Rei de Espadas, né? Sobre poder e sobre estratégia, tá? Sobre poder e sobre estratégia. Deixa eu anotar aqui, para não esquecer, de linkar aqui nesse vídeo também, um vídeo que eu tenho sobre a teoria U. Por sinal, eu quero gravar um outro vídeo sobre isso, porque existe esse vídeo que eu gravei quando eu fiz o meu TCC sobre teoria U. E aí eu gravei lá para o Equador das Coisas, que é um canal literário, né, que tem tempo que eu não contribuo para lá, tá? Mas que eu contribuía mais. E eu até falei esses dias sobre isso, assim, sobre o quanto descobrir a teoria U foi importante para mim.
Porque eu vinha, já tem tempo, né, isso aí. Eu vinha de uma lógica do fazer. Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Nessa lógica de produtividade. E aí, esse livro, né, tem um livro, tá, da teoria U, que é o livro que eu falo nesse vídeo. Esse livro ele fala sobre isso, que é um método, né, que é uma forma de conduzir as coisas, que é uma forma ocidental, né? E a teoria U, ela te traz uma teoria, então, de tomada de decisões que você tem, tá aqui o U, né? Ó, o U tá aqui. Olha aqui. Olha o meu U imaginário. Ah, não precisa, né, ser imaginário. Peraí. Eu tenho post-it, ó. Então tá aqui o U. Esse ponto aqui do U é o ponto em que a solução emerge. Esse lado aqui é o lado da ação. É onde a gente está acostumado a estar o tempo inteiro, né? Porque, assim, no pensamento ocidental, especialmente, é uma coisa do tempo é dinheiro, então, assim, você faz e depois você conserta, né? Esse lado aqui, baseado em filosofia oriental, é o lado da contemplação. Que a maioria não faz, tá? Isso aqui, de certa forma, tá? É o que eu trabalho na mentoria, especialmente na mentoria 13 Luas, tá? Que é justamente essa integração entre esse lado aqui, que é a contemplação, a meditação, né? A conexão com o nosso eu superior antes da ação, porque aí você tem a ação o quê? Inspirada. E eu estava comentando esses dias o quanto é diferente você agir na vida a partir disso. Por quê? Porque você age alinhado com o universo. E isso faz toda a diferença. Senão você fica dando murro em ponta de faca, senão você fica tendo prejuízo, entende? Tá? A solução que emerge, eu gosto desse nome. Esse nome é usado no livro, tá? O momento da solução que emerge vem nesse silêncio, tá? Você tá ali, se permitindo contemplar. Então, assim, vamos lá, vamos para as cartas aqui. Você tem algo para decidir. Rainha de Espadas com Imperadora, que é uma ação extremamente estratégica, tá? Que te conecta com a abundância. Certo? Antes da ação estratégica, percebe que essa Rainha de Espadas é quem decide. Olha com quem que ela tá. Ela tá com uma coruja branca, que é um símbolo de clarividência. O imperador aqui aparece como um leão. O leão, um símbolo também de força espiritual imensa. Tá? Antes da decisão, você se recolhe. E aí, a gente pode estar falando, inclusive aqui no cristianismo, por exemplo, em que você se coloca naquela posição de se fechar no seu quarto em oração. Essa questão da contemplação vai variar, que a maneira como você vai contemplar vai variar aí com a sua crença, certo? O que interessa aqui, eu não tenho uma religião definida, já tive, não tenho mais. Eu respeito absolutamente todas que sirvam ao bem maior, tá? O que interessa aqui é como você vai se conectar. Como é que você se conecta? Você se conecta na igreja? Você se conecta, né, no terreiro? Se conecta em casa? Se conecta na floresta? Se conecta... Não importa, tá? Aqui é você com o seu eu superior. E você recebe a solução aqui.
E aí é um saco às vezes, tá? Falar pra vocês. Às vezes é um saco, porque você só quer ficar em silêncio e em oração no seu quarto. E não tem nada de errado com isso. Nada de errado com isso. O problema é que a sociedade não aceita esse silêncio. É por isso que a sociedade está do jeito que está. É por isso que o mundo está do jeito que está. Porque as pessoas não silenciam. Elas não silenciam nunca. Nunca. É toda hora comunicação, mensagem, não sei o quê. Como é que você vai se escutar, gente? Não tem como. E aí o que acontece? Se você some, né? Se você fica na sua, se você fica quieto, se você fica em silêncio, você precisa o quê? Se organizar internamente, se conectar com o seu superior, entender com clareza quais são os seus próximos passos, guiados por uma força superior. Aí rola essa confusão aqui. Ai, meu Deus, será que eu tô triste? Será que eu tô triste porque eu não tô postando o tempo inteiro a minha vida no Instagram? Ai, meu Deus, que estranho, eu quero ficar em silêncio. Que coisa, será que eu tô com algum problema? Não, você não tá com problema nenhum. De acordo com as cartas, assim, se você tivesse com um problema, provavelmente sairia aqui a melancolia. E não sairiam cartas de sabedoria. Sairiam cartas de transtornos, né? A gente tem carta para isso, tá? A gente tem o 9 de espadas, a gente tem o 5 de copas, a gente tem umas cartinhas aqui que podem falar sobre processos depressivos, a gente pode falar sobre... A gente tem cartas aqui que falam sobre transtornos de ansiedade, tudo isso, tá? Tem isso nas cartas, se a gente quisesse ler, tá? Não é o caso aqui. Eu acho que essa mensagem, primeiro, vem te contar sobre isso, sobre o silêncio e o processo de tomada de decisão e tudo isso aqui que eu tô falando, né? Talvez você não saiba, tá? Sobre isso, e pode ser que seja interessante você saber. E pode ser até que seja interessante você conversar comigo para ver se a gente trabalha isso junto, tá? Esse é um ponto. Mas assim, pode estar falando aqui, que é uma coisa que eu sinto mais forte, sobre a pressão externa, tá? Em relação a isso. É assim, se você silencia, as pessoas acham que você tá triste, né? Tá? E não me parece o caso aqui. Introspecção é diferente de tristeza, tá? São coisas distintas, né? O que me parece, grupo 1, que vocês estão muito no caminho certo, tá? Muito. A gente tem um 10 de ouros no fundo do deck. Eu preciso falar aqui uma coisa que é muito específica. Foi uma mensagem que eu peguei mais destacadinha, tá? Então você pega se for pra você. Para alguém, a gente tem alguma questão, alguma ressignificação, alguma clareza. Peraí que eu tô pegando a mensagem. Alguma clareza. Olha só. Peraí. Só um minuto. É uma clareza relacionada a processos com o pai. Especificamente com o pai. Com o pai. Não é nem com... Que pode... Peraí. Que pode se refletir em figuras de autoridade, tá? É isso. Mas a questão é com o pai, tá? Talvez tenha sido uma relação complicada aqui com a questão do pai, que pode trazer essa melancolia, né? Uma coisa nesse sentido. Para esses casos, eu quero que você se pergunte, que eu tô falando, esse aqui, essa, de novo, tá? Essa é uma mensagem destacada da mensagem anterior, tá? Então, pega isso se for para você. Para quem é isso aqui que eu tô vendo, eu quero que você se pergunte o quão mais forte você se tornou por conta da experiência com esse pai, da forma como foi.
Então, assim, eu não sei qual foi o problema que você teve com seu pai, mas esse problema, eu vou chamar aqui de programação de alma, tá? Essa programação de alma, não, problema entre aspas, programação de alma não tá entre aspas. Essa programação de alma com o seu pai, que pode ter vindo na forma de um problema, desenvolveu alguma coisa muito importante em você. E nesse seu período de olhar para dentro e ressignificar isso, e agora me chamou a atenção a questão das chaves, tá vendo? Você vai entender o que essa relação trouxe de força para você, de clareza para você, de senso estratégico para você, de talento para multiplicar. Tá? Então, assim, faz esse exercício. Esse pode ser um trabalho terapêutico muito interessante, tá? Mas se você, sei lá, não posso, não sei, terapia, cara, faz então escrita intuitiva, tá? Então, assim, o que é a escrita intuitiva? Você vai sentar em silêncio absoluto, põe o telefone no modo avião, sei lá, põe no silencioso, não sei. Senta e escreve. Escreve sobre essa relação com esse pai, escreve o que você teve que desenvolver em si mesmo para lidar com essa situação. Escreve. Mas assim, escreve livremente, tá? Isso vai te ajudar. E para você que ouviu esse exercício e de repente falou, nossa, eu acho que na minha situação isso também ia ser interessante. Porque assim, eu tô me conectando com gente que está no período eremita. Ou seja, que está se estruturando internamente, que está se desenvolvendo no silêncio, que está olhando para dentro. Eu estou conversando com gente que está na caverna. Esse exercício de escrita intuitiva é muito maravilhoso, tá? Independente se você tem problema com seu pai ou não, tá? É isso. E aqui a gente tem, assim, essa melancolia apareceu como uma situação relacionada ao pai, pode ser, mas no geral eu sinto uma coisa de uma pressão externa, sabe? Das pessoas, ai, fulano tá estranho, fulano não sai mais de casa, nossa, fulano... Cara, assim, toma o teu tempo, sabe? Toma o seu espaço, tá? Tipo, sabe? É sobre isso, tá? Porque senão essa pressão aqui nunca acaba, e daqui a pouco você já tá se perguntando se você está estranho, se você está triste, se você tá... Sabe, assim, aí não, tá? Tá tudo bem, tá em silêncio, tá bom? É claro que, né, sei lá, vai que eu tenho que explicar isso. É claro que se você está com dificuldades, né, de gerenciar o seu dia a dia, se você não consegue levantar para tomar um banho, se você não consegue se cuidar, né, se você tá sentindo que você pode estar num quadro depressivo, aí você procura ajuda, tá? Eu não tô falando disso, de novo, não saíram cartas aqui relacionadas à tristeza, relacionadas à ansiedade, não saíram. Saíram cartas de muito poder pessoal, inclusive, tá? Mas sei lá, você tá ouvindo aqui, né, você tá numa situação aí que você não consegue fazer as atividades do seu dia a dia, né, às vezes não consegue nem tomar um banho, alguma coisa assim, porque aí a gente tá falando de outra coisa. E aí você precisa procurar ajuda profissional para lidar com isso, tá? Beleza? É isso, vamos pros oráculozinhos. Vamos aqui com Anjos da Abundância para vocês. Já temos um 10 de ouros aqui, né, amores? Imperador com 10 de ouros. E aqui fala muito sobre você ser consistente aqui no uso dos seus recursos. Isso é muito imperador, né? Muito. Isso aqui
para alguém pode ser bem interessante essa reestruturação, inclusive na maneira como você lida com as suas finanças, com seus recursos, tá? Olhando sim para o futuro, tá? Reservando uma parte aqui para o seu cuidado pessoal. E quando você fala aqui sobre esse autocuidado, esse autocuidado pode ser um investimento aqui realmente em processos de autoconhecimento, tá? Em terapia, em mentoria, enfim, né, todos esses processos, livros e o que você tiver que investir em você, tá? Eu acho interessante isso, sobre essa questão do investimento em si mesmo, né? Tem gente que, terapia é muito caro, não sei o que é muito caro. Gente, o que transforma a sua vida é autoconhecimento, tá? Não tem outro caminho. Você pode fazer 10 milhões de pós-graduações, 10 mil mestrados, não sei quantos mil doutorados. Você pode fazer trocentas viagens, assim. Se você estiver com seus bloqueios emocionais ali, não adianta, você não vai mudar. Se você estiver ali preso nos seus padrões, se você não olhar para os seus padrões ancestrais, para as curas que você tem que fazer, você vai... Não adianta. Não adianta. Você vai, em algum ponto, você vai bloquear. Em algum ponto, vai, entende? Porque esse desbloqueio e as mudanças reais na sua vida acontecem de dentro para fora. Tá? Então, não, eu vou fazer uma faculdade. Cara, às vezes é melhor você, sei lá, investir mesmo em terapia, entendeu? Que é para você trabalhar ali justamente essas questões com merecimento, essas questões com traumas, essas questões com várias coisas muito internas e muito profundas, que são as coisas que te travam, que são as coisas que fazem você repetir ciclo, repetir erros, né? Entende? Então, tá, a questão aqui me veio isso aqui quando falou aqui sobre autocuidado, tá? E aqui tem também você olhar para o seu propósito de vida e olhar também para o seu futuro, tá? Percebe aqui, interessante, essa coisa de você olhar para dentro, para você se reorganizar e para você apontar um caminho que seja estratégico mesmo na sua vida, consistente mesmo na sua vida, envolve você olhar para dentro, inclusive olhar para o que é o seu propósito, né? Para o que é o imperador com 10 de ouros, para o que é o seu legado, tá? Perguntar aqui, né? Na verdade, não é nem perguntar, é desenvolver o seu porquê. Desenvolver o que é legado para você, o que é sucesso para você. Né? Aqui pode ter gente que passou por um processo em que conquistou tudo que queria e continuou se sentindo vazio. Sabe assim, isso acontece muito, né? Você alcança o que você quer, mas o vazio tá ali. Por quê? Isso que eu tô falando. Esse é o tipo de coisa que só o autoconhecimento te responde. Tá? Então, atenção para isso. Vamos pegar aqui esse... Ó, duas, hein? A gente tem aqui nutrição. Ao cuidar de uma criança, você cuida de sua própria criança interior. Ambas as atividades são importantes agora nesse momento. Isso já tinha saído, eu falei sobre a questão com o pai, especialmente. É algo que pode estar se refletindo, inclusive, na paternidade para alguém, tá? Mas aqui olhar para sua criança, né? Para sua criança interior aí é importante, tá? E aí a gente complementa aquele recadinho sobre o pai. E compreensão espiritual. Estou trazendo a você informações esotéricas e símbolos, ajudando você a entender as verdades espirituais. E aí a gente vai para o início dessa conversa. Porque você só compreende esses símbolos e essas sincronicidades e essa maneira que o universo está falando com você se você faz aquele silêncio que a gente conversou lá no início, entende? Tá? E aí eu trouxe um oráculozinho também para a vida amorosa aqui. Vamos ver.
Ui. Paixão. Então, olha isso. E para alguém, isso aqui tá se desenvolvendo na vida por meio de alguma paixão, né? A paixão, ela é o quê? Ela é magnética, né? Muitas vezes a gente, essa coisa, a paixão com a coisa do magnetismo faz a gente se aproximar de quem a gente vai ter uma ponte de transformação, né? Então, assim, a sua relação com outra pessoa está se aprofundando, né? O amor, ele conquista e transforma tudo. Às vezes não, né? Muitas vezes, uma relação com outra pessoa é o que serve ali de catalisador dessa mudança tão profunda, né? E eu achei interessante sair essa carta da transformação, porque ela é uma carta que fala muito sobre esse período eremita, sabe? E aqui fala muito também com essa questão da criança, né? Porque é muito comum que emerjam questões da nossa criança, né, ferida, justamente nas relações conjugais, assim, né, nas relações amorosas, tá? A gente reflete no parceiro, né, na parceira, a maneira como a gente aprendeu a amar os nossos primeiros amores, né, que são os nossos pais, certo? Então, o outro acaba sendo um espelho, né, e uma fonte de transformação muito grande, tá? O outro não é responsável pela sua transformação, certo? Mas pode te apontar caminhos. Outra coisa que tá vindo aqui pra mim também é a energia da paixão com a energia do imperador, né? Porque o imperador, ele tem isso, né? Da sedução e do magnetismo, sabe? Então, a coisa da paixão que te dá força às vezes. Aqui pode ser até um caso que, assim, você se apaixona por alguém e você percebe que para estar com aquela pessoa você precisa se transformar. E a sua vontade de conquistar aquela pessoa é tão grande que você faz todo esse trabalho aqui, né? Meio nesse sentido, sabe? Então, e é bonito isso, tá? É um processo de transformação que, de novo, a gente tá apontando aqui para a criação de um legado, tá? Olha o que eu vi aqui agora, hein? Aqui é uma rainha de espadas com o imperador, né? Aqui na parte que é amor dessa leitura, a gente tem aqui uma mulher sábia, né? Essa mulher aqui, com essa clarividência, né? Que pode ser você ou pode ser outra pessoa e que desperta até esse olhar novo nesse imperador, tá? Esse olhar para as coisas espirituais, né? Para as coisas mais profundas, né? Talvez esse imperador não tenha olhado para dentro antes dessa forma, né? E aí essa é uma conexão que traz essa oportunidade, né? Que desperta. É interessante falar em desperta, né? Porque eu falei desperta no sentido de despertar, mas existe a palavra despertar, né? O despertar de consciência, né? Que veio aqui depois. Ai, que profundo. É isso, queridos e queridas. Espero que tenha feito sentido em alguma parte para você. Espero que tenha sido luz na sua vida. A gente se encontra ou no próxima mensagem aqui, né? Se você for continuar me ouvindo, ou a gente se vê no próximo vídeo. A gente vem com reflexões lunares, então, na lua minguante em Câncer. Você pode aproveitar aqui e já maratonar os últimos vídeos aqui do canal. Já vou deixar tudo linkado aqui, tá na descrição. Tanto bússola lunar quanto ativações lunares. Tem reflexões bastante interessantes, tá? Se você quiser continuar aqui, aproveitando o seu momento eremita, né? Então, de processo de autoconhecimento e tudo, ó, aqui tem bastante conteúdo para te apoiar, tá bom? E se quiser saber mais sobre o meu trabalho também, só me chamar.
combinado? No momento que esse vídeo vai ao ar, assim, eu vou estar de férias. Então, se eu demorar pra te responder, já sabe que, eu vi no YouTube, não. Cara, eu tô de férias, assim, pode ser que eu demore só um pouquinho pra te responder, mas eu respondo, tá? Um beijo, até a próxima. Oi, grupo 2, que escolheu, então, São Miguel Arcanjo, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, né, ainda é setembro, e ainda não passou o dia de São Miguel Arcanjo, né? Eu tô gravando esses vídeos um pouquinho antes, porque eu tô de férias nesse momento que vocês estão vendo esse vídeo. Então, faça sua oração para ele, né? O dia que esse vídeo for ao ar não vai ter feito tanto tempo. O dia de São Miguel Arcanjo é dia 29 de setembro. Só para explicar para vocês por que ele veio parar aqui, tá? Eu tô num momento, nesse momento em que eu tô gravando, eu tô super conectada com ele, né? Enfim, é bem interessante fazer antes do dia de São Miguel Arcanjo as orações, né, e conexão com ele, enfim, tô vivendo um momento de bastante conexão com ele. Só para vocês saberem por que ele veio parar nessa mesa, tá? Então, que ele proteja e ilumine todos vocês, recebam essa bênção. Amém. Bom, e eu me coloco aqui como um canal para receber uma mensagem, então, para o grupo 2, que seja luz na vida de vocês, sempre para o bem maior, está feito, gratidão. Deixa seu like, tá? Se você não deixou ainda, depois, se quiser, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo para saber mais sobre mim, os vídeos que, enfim, assessoram esse, tudo isso. Bora, grupo 2. Vamos começar aqui com uma carta aqui do Oráculo de Delfos para eu entender o tema da nossa conversa de hoje. Olha só, hein? Nossa, que sincrônico! Fundo do deck Bem-aventurança. Eu falando sobre São Miguel Arcanjo, e aí eu falei, né, que ele proteja vocês e tudo mais, né? Porque São Miguel tem isso, né? Tá com ele, tá com Deus, não é isso? E aí sai a carta da proteção para vocês. Que lindo, né, grupo 2? Nossa, adoro. O que mais para vocês, além dessa coisa mais linda? Quatro de ouros. Também é uma carta que fala sobre proteção, tá? O 4 de ouros. Bem. Nossa, gente. Olha, eu tô arrepiada com essa leitura. E 5 de copas. 9 de ouros no fundo do deck, né? Grupo 2. Literalmente, né, a espiritualidade e, assim, São Miguel, tá? Quer te dizer que você está protegido, que você está protegida, que os seus recursos estão protegidos, que os seus sonhos mais lindos, tudo que você sonha, tudo que você quer colher nessa vida está protegido. A gente tem a carta da proteção e a gente tem o 9 de copas, aqui, 9 de ouros, né? A gente tem o 9 de copas, que é uma carta de realização de sonhos, e a gente tem o 9 de ouros, que é uma carta que fala sobre colheitas, tá? O 4 de ouros, ele traz uma coisa da proteção dos próprios recursos, tá? Tem esse aspecto. Mas eu tenho a sensação, com esse 5 de copas, que esse 4 de ouros tem a ver, assim, com um apego, né? Assim, um medo da falta, de alguma forma, né? Fica muito claro para mim que no passado de vocês, vocês passaram por situações difíceis, né? Situações aqui que assim, que vocês ainda lamentam, sabe?
O 5 de copas fala muito sobre isso, né? Fala muito sobre a gente chorar pelo leite derramado, fala sobre um apego ao passado. Então, assim, no passado de vocês, tem alguma situação que provavelmente faz com que vocês temam pelo futuro. E aí, o que eu percebo, né? Eu percebo com esse 4 de ouros, às vezes, uma necessidade de se proteger mesmo, né? De proteger os próprios recursos, de se preservar, tá? Eu não sei aqui, a sensação que eu tenho é que de alguma forma vocês se sentiram. Eu vou abrir mais carta aqui, tá? Mas assim, eu sinto que vocês desenvolveram um muro de proteção, certo? Eu quero saber mais da história de vocês. Eu vou pegar mais carta aqui. Vamos com o Osho. Deixa eu só pausar para fazer um chá. Peraí. Deixa eu contar para vocês que no meu chazinho vem mensagem, né? Aí olha só. Ação é poder, tá? Não sei o quanto vai se conectar com a leitura de vocês. Deixa eu deixar meu chazinho aqui fazendo. Vamos lá. Vamos ver o que o Osho diz aqui. Para eu entender melhor onde essa mensagem quer chegar. Ah, olha aqui. Entendi. Eu entendi. Sim, essa mensagem do chá, ele fala com a mensagem de vocês, tá? Por quê? Porque vocês estão estagnados. Vocês estão presos a alguma questão do passado de vocês aqui, tá? Alguma questão do passado de vocês que faz com que vocês fiquem apegados, né, a alguma situação. Vocês estão num processo de estagnação. Aqui é a carta do dependurado, né? Que tem a ver, assim, com vocês se protegendo. E qual é a virada de chave aqui? Qual é a virada de consciência? Isso aqui é um Ás de Espadas que também fala com a energia de São Miguel Arcanjo, gente. Eu nem vou tirar mais carta do Osho, não, porque eu já entendi. A segurança de vocês tá na fé. Eu super entendo, eu compreendo muito, tá? Que vocês tenham passado por alguma situação na história de vida de vocês, em que vocês tiveram que criar, olha só. E aqui pode ter sido, tá vendo aqui, as moedas caindo, ó. Né? Aqui é uma mãe com vários filhos. As moedas aqui caídas no chão. Para alguém, isso aqui tem a ver com questões financeiras mesmo, tá? E isso se confirma com 4 de ouros, né? Porque é aquela coisa de repente ter passado alguma dificuldade, né? E aí se apegar mesmo a uma estrutura, se apegar, sabe? Querer criar realmente aquela coisa muito segura para não ter que passar mais dificuldades e coisas nesse sentido. Só que essa busca por segurança, é isso que está acontecendo aqui. Essa busca por segurança faz com que vocês fiquem estagnados. E assim, a vida, ela tem mais para te oferecer. Só que ela tem mais para te oferecer se você confiar. Tá vendo? Aqui no 9 de copas, olha o diamante que ela acha. Sabe, existe um baú de riqueza, né? Aqui pode ser material, mas pode ser, enfim, abundância, sabe?
essa conexão com a abundância, direto da fonte criadora de tudo que é, né? A gente fala muito sobre isso, usa esse termo da fonte criadora de tudo que é no Theta Healing, né? Que é justamente você tirar esse peso de buscar proteção nos seus recursos, em você. É assim, a gente buscar segurança fora da gente é sempre uma furada, assim, porque o mundo, gente, a gente não tem controle, certo? Sobre as coisas. Eu não tô falando aqui que você não tem que ser precavido, não tem que ser uma pessoa responsável com seus recursos, inclusive ser responsável, né, com seus recursos é honrá-los, certo? Honrar suas conquistas, honrar a sua construção, honrar tudo isso. Só que o que está acontecendo aqui não é uma questão de sabedoria ao lidar com recursos, por exemplo. O que está acontecendo aqui é uma estagnação, né? Então, de repente, você se apegou a uma estrutura que você criou e não tem coragem mesmo de explorar, de descobrir, de repente, outras fontes, outros meios, outros caminhos, outras possibilidades, né? Por medo da falta, tá? Eu tô sentindo aqui muito voltado para questões materiais, sim, né? Mas você pode adaptar para sua situação, né? Aonde na sua vida você não arrisca alguma coisa por medo da falta, medo de viver de novo uma história difícil, né? O 5 de copas aqui nesse sentido. Para alguém aqui tem alguma coisa com... Isso é muito específico, tá? Mas aqui pode ser um sinal para alguém, mas pode ter a ver com viuvez sua ou da sua mãe, tá? Eu peguei essa energia aqui. Né? Então, assim, sabe, nesse 9 de ouros aqui, eu tô pegando uma coisa, tá vendo? Tem uma máscara aqui. Alguém aqui pode estar vivendo uma situação, assim, em que, sabe aquela coisa do tipo, não, mas eu não preciso de mais nada, não, eu tô bem aqui com o que eu tenho. Sabe? Aquela coisa assim, é pouco, mas é isso, é certo. Sabe, assim, pode ser, pra alguém ter alguma coisa assim. Para alguém existe uma coisa, e não precisa ser só no financeiro, só no material, não, tá? Isso pode ser, por exemplo, também em relacionamentos, sabe aquela coisa de você não esperar mais da vida? Você se contentar com o que tá ali e, não deve ter nada melhor do que isso, ou... Né? Porque, na verdade, você constrói essas crenças do, isso aqui, desse tamanho tá bom, ou desse jeito tá bom, porque, né, conseguir mais do que isso não existe, ou, sabe? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu espero estar me fazendo entender. E a sensação que eu tenho também nessa leitura é que nem vocês têm muita consciência disso, desse processo, tá? Eu tô tendo muito essa sensação, assim, uma sensação de que vocês até acham que estão certos assim, que tá tudo certo assim, entende? Só que essa leitura, ela tá querendo te dizer que a vida tem mais para te oferecer. A vida tem mais para te oferecer. Ela quer te oferecer mais. Talvez você ache isso assim, mas poxa, mas isso não é, sei lá, ganância. Não, eu não tô falando nesse sentido, não. Eu tô falando de conexão com a abundância. E aí, é bem legal você se conectar com leituras, né? Eu vou indicar algumas leituras. Eu acho que eu não tenho vídeo sobre esses livros, sabe? Eu deveria fazer, né? Eu acho que eu tenho vídeo sobre O Segredo e sobre... sobre O Segredo e sobre o dos Abraham. Gente, me escapou agora do PS Será Atendido, tá? Só que tem outros livros bem interessantes aqui. A Ciência de Ser Grande é um livro
incrível para ler, para se conectar com essa questão da abundância. Tem o livro, tem a Ciência de Ser Grande, que é o meu preferido. Lá no meu Instagram tem uma publicação. Ó, no meu Instagram, se você quiser ir aprofundar mais sobre esse assunto, tá? Você pode ir lá, tem link aqui na descrição do vídeo. Tem o destaque, indicação de livros, tá? Lá tem a indicação de vários livros e eu fiz uma publicação que eu não sei se eram 6 livros, enfim. E tem assim, tem a Ciência de Ser Grande, tem a Ciência de Ser Rico. Eu não sei se eu botei o Segredo da Mente Milionária lá. Não lembro. Não lembro. Mas vai lá. Vai lá, porque essas leituras vão te ajudar nisso aqui, ó. A ganhar consciência. E muito provavelmente, tá? Quando vocês forem lá agora, quando esse vídeo for postado, provavelmente vai ter alguma coisa lá sobre São Miguel Arcanjo, tá? Então, dá uma olhada também se quiser. Porque vocês precisam de uma nova visão aqui. E essa nova visão, ela está conectada com a conexão com a abundância, tá? Deixa eu tentar explicar aqui que eu não tô sendo clara o suficiente. E aí eu sinto assim, que vocês mesmos não têm essa clareza de como as coisas estão se conectando. E eu quero aqui, nessa leitura, colaborar com um ganho de clareza. Então, assim, vocês não estão conectados com a abundância, porque vocês estão se protegendo da falta, né? Então, assim, vocês têm medo da falta, vocês têm medo de reviverem alguma situação de falta que vocês viveram no passado de vocês, tá? Então, vocês estão apegados a uma estrutura que a espiritualidade diz que é pequena para vocês. Existe mais para vocês nesse mundo. E a espiritualidade quer que você saiba disso e quer que você se conecte com isso. Vocês estão se protegendo por medo. E se vocês estão se protegendo por medo, a continuação do raciocínio tá aqui. A continuação do raciocínio é essa conexão com a espiritualidade que te protege. Você percebe? Se você se ancora. Se você está vivendo de uma forma menor do que você poderia estar vivendo, por medo, e porque você acha que você tem que se proteger sozinho. E talvez você tenha passado por situações na sua vida em que você tenha se sentido sozinho e sozinha e desamparado de alguma forma. Só que aqui estão te dizendo, você nunca esteve desamparado. Ninguém está. Você não tem que ancorar a sua segurança nesses poucos recursos, nessa pouca situação, nesse negócio aí, que pode ser financeiro ou não, mas que é uma coisa assim, em que você fala, é o que tem pra hoje, né? É assim mesmo, não tem mais do que isso na vida. Não, sabe assim, esses pensamentos pequenos. E como é que você engrandece? Como é que você se sente seguro para avançar e para buscar mais consciência e para se permitir, né? Porque aqui tem uma coisa da permissão. Como é que você se permite viver de uma forma mais abundante? Se sentindo protegida, porque é o que você precisa. E como é que você se sente protegido ou protegida? Você vai se sentir assim, se conectando espiritualmente. E aqui, particularmente na leitura de vocês, a gente tem a questão do São Miguel Arcanjo. E aí, gente,
pode... Tem oração aqui no canal, a oração de libertação de São Miguel. Cara, eu tenho que anotar tudo isso, né? Porque eu tô fazendo as leituras. Deixa eu até botar aqui, porque da leitura 1 teve outra coisa. Deixa eu botar aqui a oração de São Miguel. Eu tenho gravado aqui aquela oração de libertação de 21 dias. Façam, tá? Isso tudo eu tô dando dica para quem quer aprofundar, tá? A oração de São Miguel, então, vai ser muito interessante aqui para vocês. E lá no meu Instagram, ver esse negócio do destaque da lista de livros, né? Da indicação de livros, tá? E claro, né? Se você quiser se aprofundar nesse processo de autoconhecimento comigo, né? Enfim, nos meus serviços, especialmente mentoria, também é só falar comigo, tá? Aí, de novo, se você for falar comigo agora, pode ser que eu demore para responder, porque no momento que você tá vendo esse vídeo, eu estou de férias, tá? Mas aí eu falo em breve, tá? Para ter esse suporte, né? Para trabalhar essas questões, tá? Bom, vamos ver mais coisa aqui? Vamos ver o que mais tem de mensagem? Pegaram, então? Pegaram a conexão? A virada? É claro, gente, que eu acho assim, essa é uma informação que tá chegando para vocês numa leitura coletiva de tarô. E aqui a gente tá falando sobre olha isso, aqui é um despertar de consciência. Tá? Isso aqui é puro despertar de consciência, uma nova visão e a consciência. E aqui é um mais de espadas, entende? Uma clareza. Talvez vocês nunca nem tenham ouvido falar desses livros e dessas coisas e dessa conexão e de tudo isso. De repente aqui vai ser uma virada. Mas mesmo assim, mesmo sendo uma virada, não é uma virada tão automática, tá? É raro que seja. Porque assim, aqui nós temos crenças enraizadas. Com esse 4 de ouros aqui, as crenças são muito enraizadas. Então assim, é uma coisa que vocês vão ter que ir trabalhando mentalidade. E aí, sim, eu posso te dar um suporte nisso, mas se você for seguir sozinho nisso, eu vou dar uma dica pra você. É todo dia. Mas todo dia. Todo dia você vai procurar conteúdo sobre isso. Você vai procurar livros sobre isso. Você vai estudar sobre isso. Você vai ler sobre isso todo dia. Para você conseguir ir transformando a sua mentalidade. E se conectando cada vez mais com essa abundância que é isso que esse oráculo veio te dizer. Tá? Você precisa se conectar com pensamentos mais abundantes, porque sim, tem muito mais nesse mundo para você. E sim, você merece viver isso. Você merece. 9 de ouros no fundo do deck. Você merece. É por isso que essa mensagem tá chegando para você. Para você começar a ter o entendimento que você merece isso. Só que você não vai conseguir acessar o que você merece se você não abrir esse baú. E o que é esse baú? O que é abrir esse baú? É acessar essas crenças limitantes. É ressignificar aquilo que você já passou. Tá? É por aí. Tá bom? Agora eu sinto que a gente pode ir para os oráculos. Vamos embora. Vamos começar aqui com os anjos da abundância. Olha isso, gente. A sua ideia é divinamente guiada e ela recebe o suporte aqui da sabedoria infinita de Deus, sabe? Não permita, né, que preocupações com dinheiro te tirem desse caminho, dessa ideia, sabe? Aqui tá dizendo assim que você vai receber todo o suporte necessário para colocar essa ideia. Aqui pode ter alguma ideia, né? As espadas falam sobre ideias, tá? Aqui pode ter alguma coisa e aí às vezes você tá assim, tá, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho os recursos, eu não tenho... Então, preste atenção, se você tem alguma ideia de alguma coisa aqui pra fazer, eu não tô falando eu vou largar tudo do dia pra noite, eu não tô falando isso, hein?
Poderia até ser para alguém, mas eu não vou ficar falando isso aqui. Aí você escuta a sua mentoria espiritual e vê o que é para fazer, tá? Isso aqui é uma leitura coletiva. Então escuta com sabedoria. Mas a questão aqui é o seguinte, não, porque pode acontecer, né? Porque para algumas pessoas o caminho às vezes vou largar tudo, vou começar, sei lá, acontece, tá? Tem várias histórias assim. Mas assim, não tô falando disso aqui. O que eu tô falando é que você precisa entender que você está recebendo suporte espiritual para fazer valer alguma coisa aqui. Talvez você já tenha alguma ideia do que fazer. Você está recebendo esse suporte espiritual e você, inclusive, pode ser apoiado em termos de recursos mesmo, tá? Com parcerias, né? Enfim, sei lá, acesso a um, sei lá, crédito, não sei. Ai, pelo amor de Deus, eu tenho uma preocupação de falar sobre isso em leitura coletiva. Enfim, tá, tomar crédito, enfim, tá, mas escuta com sabedoria, tá? O que eu quero dizer é que você vai ter o apoio e vai receber os recursos necessários, né, para dar vida a essa ideia que é divinamente guiada e que é próspera. Tá bom? É sobre isso. Vamos ver aqui. Anjos. Olha isso. Liderança. Gente, que leitura linda! É hora de você assumir o seu poder e posição de liderança e guiar os outros com amor. Enfim, para alguém é isso. E assim, você entende por que a sua ideia é divinamente guiada? E recebe o suporte divino? E recebe a proteção divina? Alguém aqui tem esse papel do líder da nova era. Cara, isso não é pouca coisa. Isso ajuda na transformação desse mundo. E existe toda uma egrégora, e existe todo um suporte espiritual para que esses líderes se levantem e apoiem o mundo a ser melhor. Então, assim, você vai receber essa ajuda, entende? E aqui tem uma missão. Tá? Aqui tem uma missão. Não é à toa que vocês escolheram São Miguel, cara, porque assim, nessas questões espirituais, de suporte, né, nesses trabalhos, né, enfim, voltados para o espiritual, cara, ele tá sempre junto. Tá sempre junto, assim. É impressionante. Impressionante como ele se manifesta, sabe? Tem gente que tem conexão com Metatron, enfim, né? Mas assim, São Miguel, para vocês aqui, eu acho que a conexão com ele, vocês podem contar com isso, tá? Liderança e guiança com amor. Gente, isso é tão precioso. Isso é tão precioso nos tempos em que a gente está vivendo. Sabe? Olha para isso. Recebe esse chamado. Não tenha medo que te falte nada. Porque você vai receber o suporte que você precisar para que esse trabalho seja feito. E sim, você está protegido e está protegida, sabe? Eu acho que essa leitura é tipo um sinal, assim, para você que está precisando ouvir isso. E eu tenho certeza de que se essa leitura for para você, você vai receber ainda outros sinais, tá? Porque não vai parar aqui não. Você vai começar a perceber que essas mensagens, elas vão começar a se repetir, e se repetir, e se repetir, e se repetir, sabe? É meio isso, tá? Bom, e deixa eu tirar aqui uma cartinha que eu separei aqui pra todo mundo, na verdade, né? Pra amor, não é tanto caso de vocês, mas às vezes tem, alguma coisa, ó, reflexão. Pode ter alguma coisa aqui pra alguém. E aí, assim,
dê espaço para o outro nesse momento, né? E acredite, tá? Que existe um trabalho sendo feito, né? Para que melhor aconteça. Para alguém isso pode ter alguma coisa, mas sabe o que eu sinto aqui? Eu sinto que vocês precisam de espaço. Vocês precisam desse espaço. Vocês precisam desse espaço para desenvolverem tudo isso aqui que a gente está falando. Esteja você num relacionamento ou não. Sabe? Você precisa desenvolver, você precisa de espaço para desenvolver a permissão. Porque aqui, até em relacionamentos, você se protege. Sabe, assim, até em relacionamento, assim, você precisa entender que existe uma força maior que tá te protegendo. Porque aqui você não tá entregue, né? Você tá presa ainda em situações do passado, em dores do passado, né? Então, assim, esse momento é um momento em que você precisa de espaço e de reflexão. Olha, reflexão, nova visão e consciência, entende? Até em termos de relacionamento, você precisa mudar essa chavinha. A gente setoriza a nossa vida, né? Em trabalho, enfim, amor, tudo isso. Só que assim, a energia é uma coisa só, entende? Né? Você é um ser integral. Né? Então, provavelmente, toda essa necessidade de proteção, essa autopreservação, essa estagnação e tudo isso que de repente está se manifestando no seu mundo material de alguma forma, você provavelmente leva isso para suas relações também, né? Então, é isso, tá? É sobre isso. Você está sendo muito trabalhado aqui. E você está sendo muito trabalhado para receber, para confiar. Para confiar. É muito isso. Faz esse trabalho, sabe? Vale muito a pena, tá bom? Ai, grupo 2, é isso. Eu espero que essa leitura tenha ajudado um pouquinho aí nesse processo de vocês, tá bom? Sejam felizes, tá? Espero vocês lá, hein? Vendo as dicas de livro. Mergulha nisso. Um beijo, até a próxima. Oi, oi, grupo 3. Chegamos aqui na vez de vocês, a nossa pedrinha cianita azul. Agora eu lembrei o nome dela, no início eu não lembrei. Essa é a pedra de São Miguel Arcanjo, tá? Tem pingente dela, enfim, para quem gosta de repente usar um amuleto, né? É bem legal. Uma pedra de proteção. Eu adoro essa, ela parece uma asa, tá vendo? Que linda. Eu tô gravando esse vídeo mais cedo, né? Assim, eu tô em setembro ainda gravando esse vídeo, né? Para vocês vai só em outubro. Eu adiantei porque, enfim, no momento que vocês estão vendo esse vídeo, eu tô de férias. E então eu tô numa conexão muito profunda, assim, com São Miguel, sabe? O dia dele tá chegando, né? Vai ser dia 29 de setembro. E eu tô super conectada. Aí você vê que a segunda opção foi a própria imagem de São Miguel. E de vocês, a cianita azul, né? Então, fica aqui essa sugestão, de repente você faz uma oração, de que já vai estar linkada aqui na descrição, porque eu já anotei aqui para colocar por causa da segunda opção, tá? É isso, só para vocês saberem aí a energia que tá rondando aqui, que pode ser que vocês queiram se conectar mais profundamente também com essa energia. Preparei um chazinho aqui pra mim e tá aqui, né, ó, tá até aparecendo aqui. O que te faz sorrir? Já fica essa pergunta. Vamos lá pra mensagem de vocês, então, grupo 3. Eu me coloco aqui como um canal para receber uma mensagem que seja edificante na vida de quem escolheu a cianita azul. Sempre para o bem maior. Está feito, gratidão. Vamos lá.
Deixa seu like, tá? Isso é importante. Aliás, é o like, agora tem outro negócio, né? Que tem aqui também. Eu não me atualizei sobre isso, não. Mas coloca aí também, tá? Por favor. Vamos lá. Vamos ver. Com o Oráculo de Delfos, qual é o tema da leitura do grupo 3? A nostalgia. Uma energia melancólica. No fundo do deck tem um amor fugaz, né? Pode ser que vocês estejam sentindo falta de alguém, né? Eu acho, assim, pode ser assim, falta vocês estão sentindo de alguma coisa, né? Vocês estão olhando para o passado aqui. Mas pode ser especificamente de alguém, né? Que tem um amor fugaz ali. Vamos ver o que o tarô fala sobre isso, grupinho 3. Energia de saudade. Ai, olha só. Temperança. Olha que interessante, né? Olha como elas se parecem. Olha isso, vocês estão esperando alguém. Alguém ou alguma coisa. Percebe? Agora olha só, aqui. Gente, olha só como essas imagens se parecem. Elas estão olhando na mesma direção, sendo que ela está olhando assim, né, para o passado. Tem uma coisa mesmo da espera, né? E aqui ela já olha, tá vendo? Na parte do coração tem um relógio. Existe uma diferença importante nessas cartas, tá? Aqui, a gente tem a energia da saudade, né? E assim... Ai, olha a comparação, né? Mas é assim, sabe quando você tá esperando o pacote chegar, né? Meio isso, assim. Você fica numa angústia, né? Numa ansiedade. Aqui na carta da temperança, né? Na paciência aqui, aí é diferente. Porque aqui... existe aquela paciência conectada com o divino, né? Então, assim, sabe, eu tô esperando, mas eu sei que essa espera vai valer a pena. São energias diferentes, são cores diferentes, é um grau de sabedoria diferente para lidar com a mesma espera, tá? Imperador. 2 arcanos maiores aqui já, hein? Cinco de ouros. Vocês estão sentindo muita falta de alguém. As de ouros no fundo do deck. Temos um início aqui na vida de vocês, que é um início, olha que interessante, é um... Ai, qual é o nome desse bicho, gente? Eu vou errar o nome dele. É um cervo isso? Acho que é, né? Não é cervo o nome disso? Me lembrou Capricórnio subindo. O que eu quero, onde eu quero chegar, tá? Não liguem. Esses dias eu tô com a memória muito ruim. Mesmo. Por quê? Porque eu tô vivendo assim um momento que é muita. Sabe, eu tô vendo muita coisa ao mesmo tempo. No momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Inclusive, eu tô assim aguardando as minhas férias, sabe? Assim, eu tô precisando delas, sabe? Eu tô num momento assim de muita informação, muita coisa junto acontecendo, várias caixinhas, assim, e eu já tenho uma mente muito acelerada, né? Não parece, né? Mas eu tenho. Inclusive, todas as ferramentas, assim, de meditação e tudo que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos tem muito a ver com isso, entende? Eu tenho as ferramentas para lidar comigo mesma, graças a Deus. Mas, assim, em certos momentos da vida
em que tem muitas abinhas abertas, tipo no computador, né? Tem um monte de aba aberta, assim, um monte de janela aberta. O negócio fica, né? E aí a memória ela fica também prejudicada, entendeu? Então, paciência comigo, tá? Paciência. Aliás, o tema dessa leitura é paciência, no caso, né? E aqui me lembrou muito a coisa, tá vendo? Ele tá em cima de uma pedra, que vamos colocar assim, eu vi uma montanha, né? A coisa de Capricórnio subindo a montanha. Quando este vídeo for ao ar também, eu já terei gravado e já terá saído o vídeo sobre a lua crescente. Eu vou até botar aqui para anotar. Esse vídeo, no momento que eu estou gravando, ele nem existe ainda, só existe o roteiro. Eu não gravei ele ainda. Mas eu já vou colocar aqui, para colocar aqui embaixo também, o vídeo do Ativação Lunar, que o tema desse vídeo é paciência, tá? Paciência no processo de manifestação. Que, cara, é um ensinamento muito importante, muito mesmo, tá? Dentro do processo de manifestação. Por quê? Quando a gente quer manifestar alguma coisa, a gente precisa manter uma vibração de fé. Né? A gente precisa acreditar. Se a gente está lançando para o universo, né, que a gente quer alguma coisa, e, gente, problema nenhum em querer nada, tá? Tá tudo certo. Inclusive, assim, deixa eu já anotar aqui também. Pra botar aqui. Eu tenho um vídeo sobre o PS será atendido. E é legal ver, porque tem gente que não sabe que tá tudo bem pedir o que você quiser pro universo. Pede, tá? Nós somos seres criadores na Terra. E quando a gente cria e manifesta os nossos desejos, a gente está também expandindo e elevando a vibração do planeta, sabe? Então, sonhar e realizar, gente, é uma coisa que eleva a vibração do planeta. Agora, a gente tem uma densidade na Terra, né? Então, assim, o que a gente consegue alcançar de visão e de desejo, de sonho com a nossa energia, leva um tempo para se materializar. Aqui o Ás de Ouros. Leva um tempo de ajuste energético, leva um tempo de ajuste das condições, né? Assim, quando a gente faz um processo de manifestação alinhado ao bem maior, né? Ou seja, quando você não fica forçando coisas, quando você não fica manipulando energia, e essas coisas aí que viram karma na vida, você alinhado ao bem maior, você obviamente você vai manifestar a coisa dentro de uma ordem divina, né, que serve ao bem. Então, assim, quando a gente às vezes manifesta alguma coisa, a gente está mexendo com a vida de outras pessoas também, né, com cenários, com situações. E as coisas elas precisam ser ajustadas, e para elas serem ajustadas harmonicamente, elas levam tempo, certo? E assim, o que costuma acontecer nesse tempo? Aquelas coisas tem coisas que levam mais tempo, tem coisas que levam menos tempo. E a gente cai muito na armadilha de quando tem mais tempo, a gente começar a achar que não vai rolar. Que é essa sensação, essa conexão com a escassez que tá aqui nesse 5 de ouros. Essa falta. Lembra que eu comecei falando que a energia dessas mulheres, apesar delas serem muito parecidas, a energia é outra? Aqui é uma energia de falta, de lamentação, sabe? Quando você se conecta com a temperança, né, que aqui é a carta da própria paciência, você está se conectando com a certeza de que o universo está trabalhando a seu favor. Então, sabe assim, você se conecta com aquela máxima, né? Deus não demora, Ele capricha. Sabe? E é essa a vibração. Eu acho interessante sair a carta do Imperador aqui,
né? E o imperador aqui com a simbologia de um leão. Por quê? Porque o imperador quer tudo no tempo dele, né? Então, assim, ele quer controlar o resultado, tá? Só que aqui ele é um leão, né? Que é um símbolo divino também, dessa sabedoria divina. E é como se aqui existisse uma sabedoria de que você não está lutando sozinho, né? Que você está sendo protegido e guiado pelo divino. A carta da temperança fala sobre isso também. Sobre a guiança divina, sobre o tempo divino. Sabe, aqui o poder desse imperador é... Paciência comigo, né? O poder desse imperador é mais poderoso. Quando ele sabe que ele está submetido ao poder divino. Você entende isso? Você sai de um lugar do eu controlo, eu domino, eu, sabe? Né, do meu jeito, para uma posição de poder em que você é poderoso porque você é submisso a Deus. Nossa, isso faz muita diferença na vida. Né? Então, assim, a leitura de você está muito clara, tá? Muito clara. Muito objetiva. Muito. Se essa não fosse a opção, você pode assistir outra. Apesar de que eu acho que vale a pena assistir, mesmo não sendo a sua, né? Porque sempre tem, assim, um aprendizado, uma reflexão, que de repente, não tinha pensado nisso, ou a referência de livro, alguma coisa, né? Eu tô me conectando com pessoas que estão sentindo falta de alguém ou de alguma coisa muito forte a alguém, tá? E que estão numa posição de espera, só que a vibração não tá certa, tá? Então, o que é essa leitura? Essa leitura, ela é uma oportunidade de mudança de vibração, tá? E isso é muito importante. Por quê? Porque pra gente manifestar, né, para a manifestação ficar mais fluida na nossa vida, é muito interessante que a gente sustente a vibração de quem acredita. Se não acontece, o que provavelmente eu vou falar no vídeo que eu ainda vou gravar, porque tá no roteiro, tá? Mas sei lá, eu posso chegar lá e mudar tudo, né? Mas é que assim, então deixa eu falar aqui. Tem um exemplo do professor Hélio Couto, né? Se você não conhece ele, vale a pena dar uma olhada. Ele fala sobre manifestação, né? Muito ligada, e aí ele aborda bem o aspecto quântico da coisa, tá? Ele é mais para essa linha, assim. E aí tem um exemplo que ele dá, que é assim: você tá no restaurante, aí você pede um prato. Você pediu, aqui mandou pro universo, né? Eu quero esse prato. Só que aí você tá lá esperando, o prato tá sendo feito. Vamos colocar um prato desses, assim, dessas receitas que levam 10 mil horas pra ficar pronto, assim, não tem uns caldos, uns negócios, umas carnes que ficam, sei lá, não tem umas coisas assim. Quem é gourmet, né, quem entende aí super de cozinha, assim, sabe, assim, que tem umas carnes, uns negócios, assim, que ficam, não sei, acho que 48 horas fazendo não sei o que, para um molho não sei das quantas, sabe? Eu admiro, tá, gente? Só não tenho capacidade, mas assim, eu admiro, sabe? Esses pratos, né? Uma arte isso, né? Essas coisinhas assim que, nossa, né? Leva um tempão pra ficar pronto e tal, não sei o que. Mas beleza, tá lá, né? Sei lá, você pediu, não... Ai, sei lá, gente, tô inventando uma história louca aqui. Pedi 2 dias antes, não sei, não sei. Aí você fica lá esperando. Só que aí você tá esperando, aí você vai sendo levado pela sua mente a sentir uma ansiedade, né?
Ai, não tá chegando. Ah, não sei o que. Ah, então acho que eu não quero mais não. Ah, então, você começa a duvidar. Ah, mas será que eu quero isso mesmo? Ah, mas será que eu quero esperar? Mas será que eu não quero fazer outra coisa? Mas esse será todo aí, sabe, essa falta de foco, o que acontece? Aí tá lá o cozinheiro, né, o universo, tá lá fazendo as coisas. Aí cada vez que você duvida, a cada vez que você duvida, é como se você, ele fala que é como se você resetasse o seu pedido. Aí ele demora muito mais pra, você tá entendendo? Você já tá incomodado que tá demorando. Cada vez que você duvida, você reseta o pedido. Aí demora mais pra ficar pronto. Tá, vai chegar, mas você mesmo que vai atrasando mais ainda a sua manifestação. Né? Ele dá esse exemplo aí, que eu contei meio mal, eu acho, mas beleza. Entendeu, né? Então, assim, vamos mudar essa vibração? Confia no que tá no seu coração, sabe? Tá vindo. Tá bom? Vamos fazer assim agora, olha, pra gente mudar essa vibração agora. Fecha um pouco seus olhos. Eu não sei o que você tá esperando, mas você sabe. Então feche seus olhos e você vai imaginar isso acontecendo. E se permite sentir toda a alegria do mundo vivendo isso, sabe? Como é que vai ser quando isso acontecer? O que você vai sentir? Sei lá, que roupa que você vai estar vestindo? Qual perfume que você vai usar? Onde vai ser? Imagina tudo isso. E não se preocupa, tá? Se você tá imaginando a coisa exatamente como vai ser, com a pessoa que vai ser, não importa. O que importa é o seu sentimento. Se permite sentir agora a alegria desse momento. Sustenta. E eu tô em silêncio e você tá sustentando, tá? Porque a gente tem uma regrinha de alguns segundos para sustentar o pensamento nesse processo de manifestação. Tá sentindo a alegria da realização? Tá sentindo como vai ser quando isso acontecer? Tá sentindo seu coração feliz, seu coração alegre, confiante? Fica com essa sensação. E toda vez que você entrar de novo na vibração desse 5 de ouros, dessa tristeza, desse desacreditar, volta e faz esse exercício que eu ensinei de novo. E de novo. E de novo. E vai vivendo a sua vida, vai fazendo as outras coisas, porque se isso não está acontecendo, você certamente tem outras coisas para fazer, né? Você está vivo, está viva. Agradeça por cada dia. Agradeça por cada sol, por cada chuva. Agradeça por cada momento com as pessoas que você ama. E são muitas, além dessa, porque para alguém tem essa pessoa, né? Existem outras pessoas, a sua família, seus amigos, seu cachorrinho, seu gatinho, sei lá, né? Suas flores, as suas plantas, o seu quintal.
Agradece cada momento. Se deixa perceber toda a beleza da vida. Enquanto os dias vão passando, que eles passem felizes. E que você saiba que essa vibração é a vibração que sustenta a chegada do que você quer. Porque tá aqui. Tá aqui. Você tá subindo a montanha. Tá. Ai, fiquei até relaxada agora. Espero que você também. Vamos lá, vamos ao Anjos da Abundância aqui. Olha isso. Você atrai, você não persegue. Ai, gente, tá vendo como é importante você relaxar, o quanto é importante você ver a beleza da vida. E olha o que tá escrito aqui, né? Atraia o que você precisa, não gosto nem do que você quer, né? Vivendo aqui, né? E expressando Ai, gente, nossa, eu tô muito ruim com as palavras, meu Deus. Paciência comigo. Enfim, sendo amor, né? Gratidão, tudo isso que a gente tava falando aqui, tá? Porque é essa energia que traz essa coisa do atrair e não o perseguir. Sabe? Desfoca disso aí que você tá esperando. Entrega para o universo. Fala, olha, se isso for para minha vida, isso vai vir para minha vida com alegria, com leveza. Se esse for o meu caminho, esse caminho vai se manifestar com alegria e leveza. Está feito. Gratidão. Mais uma aqui com esses anjos. Gente, eu amo os oráculos. Vocês não têm noção como eu amo fazer isso. É muito bonitinho, né? Olha isso, que coisa mais fofa. Paciência. Sabe o que acontece que eu adoro, assim, essa coisa com os oráculos? A gente percebe o quanto a gente é cuidado. O quanto a gente não tá sozinho, sabe? Assim, é uma maneira. A espiritualidade fala com a gente de muitas formas, né? Os oráculos não são a única forma, tá? De receber esses sinais da espiritualidade, tá? O mundo inteiro fala com a gente, né? No sentido de existem vários elementos que falam com a gente, é só a gente estar atento pra gente ouvir, né? Deus falando com a gente, sabe? Mas assim, mas é que com os oráculos, às vezes a coisa fica muito literal, né? E é bom, né? Eu gosto. Ó, paciência, seus sonhos estão desabrochando mais rapidamente do que você imagina, mas precisam de cuidados e paciência. Gente, vou falar mais o que aqui? Não preciso falar mais nada, né? É uma plena confirmação aqui de tudo que a gente disse. E aí me chamou a atenção o seguinte, olha, aqui essa mulher tá olhando para esse lado, essa também. Na carta da paciência, ela tá olhando para o outro lado. É como se aqui ela estivesse olhando para o lado da fé. De fato, sabe? Eu espero muito que esse vídeo esteja ajudando você a ajustar a sua vibração. Porque ajustando isso vem mais rápido ainda. Vamos lá, vamos pegar essa cartinha aqui. É super difícil de embaralhar. Eu peguei só porque ela é fofa, assim, achei bonito. Mas eu tô bem enrolada embaralhando. Ai.
Ai, gente, que bonito, né? Porque aqui tem a imagem, deixa eu até mostrar, olha só. É bonito porque todas as partes que parecem que é como se tivesse chegado, se for amor aqui, né? Existe uma coisa de estar sendo preparado esse abraço em que tudo se, sabe assim, quando parece que tudo se encaixa, então você está esperando, tem todo esse processo, você está se desenvolvendo, as coisas estão se ajustando, e aqui tem muito sobre, eu estou interpretando dentro aqui da leitura, tá? Porque aqui tem a coisa de você encontrar as partes perdidas, mas eu tô vendo muito, para além de partes perdidas, nossas, assim, suas, assim, a coisa, sabe quando você, depois que todo esse processo passa e você entende o porquê de cada demora, né? O porquê de cada experiência que você teve, que te levou para aprendizados e para aprendizados e, enfim, que te preparou para esse abraço. Sabe assim, quando tudo faz sentido depois, assim. Tá, então para quem for amor, né, existe isso sabe assim, você vai entender tudo. Por que você passou por cada experiência, por que de toda demora. Porque, sabe, assim, você vai ver que as coisas vão se encaixar muito perfeitamente. Aqui tem eu lembrei agora daquela música do Jota Quest, que fala do abraço, né? Ah, não vou saber cantar. Vocês me pegaram num dia péssimo. Eu tô muito ruim de memória hoje. Ai, gente. Eu acho que de alguma forma fala com a leitura, né? Porque sabe essa coisa de a gente aceitar que a gente não sabe. Entende? Que sim, tem peças faltando e tá tudo bem. E a espiritualidade tá cuidando disso, sabe? Por aí. Talvez essas minhas amnésias de hoje tenham a ver com isso. Ai, porque eu tô gravando vocês, cada leitura eu gravei num dia diferente, né? E a de vocês tá assim, a energia de hoje é essa pra mim. E tem essa coisa do não, né? Tudo bem, várias peças, viu? Várias palavras faltando, várias peças faltando, várias, sabe assim? E tá tudo bem, né? E é isso. Ai, espero que tenha feito sentido pra você. Espero que tenha sido aí algo que tenha amenizado aí a sua situação, tá? E que você tenha saído mais feliz dessa leitura. É isso, tá? Sejam felizes, tenham calma, confiem, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Seus sonhos estão desabrochando mais rapidamente do que você imagina, mas precisam de cuidados e paciência, tá? Um beijo pra vocês. Se quiserem saber mais sobre mim, meus contatos estão tudo aqui. Aí é isso. É isso. Um beijo, até a próxima.